A mira do COAF causa pânico e Dias Toffoli protege as esposas. Resumão geral, lembre-se, somos patriotas, sem animal criminoso de estimação. Certeza que o nosso governo de maneira nenhuma teria uma postura como essa por conta do Flávio estar sendo investigado. Vocês podem ter certeza que se o Flávio tiver qualquer culpa no cartório, o primeiro a pedir para que o Flávio se retire e pague pelos seus próprios crimes será o Jair Bolsonaro. Percebam, pessoal, pelo que aconteceu no Brasil nos últimos meses. Nós nunca na história do Brasil imaginamos que nós íamos estar passando um projeto de uma nova previdência sem R$1 de propina, sem um toma lá da cá, sem nenhum tipo de esquema. Esse é o novo Brasil, é o Brasil que nós procuramos. E, infelizmente a mídia, ela distorce o que acontece para fazer que a gente acredite que o novo governo está cometendo algum tipo de crime. Vamos abrir os nossos olhos e entender com um pouco mais de profundidade as notícias que nós recebemos. Um abraço a todos. Meus amigos, quando se tem um Supremo Tribunal questionável de sua integridade, suspicaz de suas atividades, isso reflete o grau do quadro clínico em que o Brasil se encontra. Mas quando uma maioria criminosa nos serve de exemplo a seguir e a minoria antibiótica, o Moro, o Deltan, Bolsonaro já não fazem mais efeito, o veredito médico já está decretado. A nação está desenganada, sinto muito, mas é terminal, dirá o médico. Eu quero dizer que eu vi a fita, eu vi a mala de dinheiro, eu vi a corridinha na televisão. Eu li o depoimento de Youssef, eu li o depoimento de Funaro. Portanto, nós vivemos uma tragédia brasileira, a tragédia da corrupção que se espraiou de alto a baixo, sem cerimônia. Um país em que o modo de fazer política e negócios funciona assim. O agente político relevante escolhe o diretor da estatal ou o ministro com cotas de arrecadação. E o diretor da estatal contrata, em licitação fraudada, a empresa que vai superfaturar a obra ou o contrato público para depois distribuir dinheiros. E aí não faz diferença se foi para o bolso ou se foi para a campanha, porque o problema não é para onde vai, o problema é de onde vem, é a cultura de desonestidade que se cria de alto a baixo com maus exemplos, em que todo mundo quer levar vantagem, todo mundo quer passar os outros para trás, todo mundo quer conseguir o seu, sem mencionar as propinas para financiamentos públicos, tudo documentado. Portanto, são diferentes visões da vida e do país. Mas eu não acho que há uma investigação irresponsável. Eu acho que há um país que se perdeu pelo caminho, naturalizou as coisas erradas e nós temos o dever de enfrentar isso e de fazer um novo país, de ensinar as novas gerações de que vale a pena ser honesto, sem punitivismo, sem vingadores mascarados, mas também sem achar que ricos criminosos têm imunidade, porque não tem. Somente um milagre pode salvar esse corpo moribundo. Este milagre é você. Somos todos nós. Obrigado, Ana do Twitter. Vejam aí o link dela, acessem lá o Twitter dela e comecem a segui-la. Muito bacana. Muito obrigado, Ana, por me ajudar a identificar o Luiz Carlos Alborguete, ex-deputado, jornalista policial e radialista que faleceu em 2009. Vamos ver um momento desse vídeo dele. Enquanto milhões roubam, assaltam, esta quadrilha do Zé Dirceu, esta quadrilha de filho da desgraça do PT, os 40 ladrões. E o povo ainda vota nesse cara. O Collor era um pé de chinelo perto desse Lula, rapaz. PC Farias era um pé de chinelo. Ainda tem um bando de idiotas nesse país que vota nessa quadrilha. Vá a merda, porra! Tem que levar uma trolha no rabo mesmo, analfabetos políticos do caralho. Gostou, gostou, se não gostou, vá pro diabo do carregó, me perdoe o palavrão. Mas eu fico louco. Pessoal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, beleza? Vinheta! A mulher de Toffoli na mira do COAF. A mulher de Gilmar Mendes na mira da Receita. Verdivaldo tentando fugir do COAF. Aliás, aonde está o Verdivaldo? Aonde está o hacker que a Polícia Federal está por prendê-lo? Lula pego pelo COAF no caso das palestras. Centenas de políticos na mira do COAF. Será que a liminar do Toffoli foi só por causa do Flávio? Qual a sua opinião? 1. Vou falar sobre os seguintes temas. Dias Toffoli e a liminar cancerígena
que ele soltou lá sem perguntar a ninguém, de forma monocrática. Segundo, o pastor do mal. Quem será o pastor do mal? Pregando com manobras legais. Terceiro, o vídeo do sonho do Deltan Dallagnol. Quarto, só para lembrar que ladrões são ladrões. Um videozinho sobre Gedel Vieira Lima. 5. Morning Show da Jovem Pan. Façam as suas apostas. Até quando Caio Coppola aguentará ou será tirado do Morning Show? Aposte aí. Encerramos a semana com a ação duvidosa e conivente do Dias Toffoli, que suspendeu processos em que houve compartilhamento de dados detalhados do contribuinte pelos órgãos do controle, o COAF, sem a autorização judicial prévia. Eles justificam que não vão acabar com as investigações propostas pelo COAF, como se não fosse acabar com essas investigações, entende? Para dar uma amenizada. Eles usam uma retórica, uma forma enganosa de invenção persuasiva para fazer de conta que o COAF e os procuradores podem continuar operando, mas com a autorização dos coniventes. Dos coniventes, sabe do que, não é mesmo? Vou fazer um teatrinho para explicar melhor, beleza? É assim, ó. Peraí que eu vou botar uma toga. Peraí que eu vou botar como se fosse uma toga, tá? Peraí, COAF? Peraí, Paulo Guedes, com a ajuda do Moro? Vocês querem investigar o Gilmar, a minha esposa, a esposa do Gilmar? Não dou permissão de jeito nenhum. De jeito nenhum, eles fazem essas viradas assim, de jeito nenhum. Querem investigar o Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol? Vai em frente, está autorizado. Peraí, a viradinha. Está autorizado. Quem são esses presidentes do Tribunal de Justiça que deram apoio a essa liminar do STF, essa liminar monocrática do Dias Toffoli? Quem são? Me responde aí. Me diz por acaso se são juízes com o rabo preso. Pode ser? Esses representantes de 21 das 27 cortes estaduais endossaram decisões do Supremo Tribunal Federal relativas à intimidade e o sigilo de dados bancários, fiscais e telefônicos nas investigações criminais. Por quê? Por que você acha que eles receberam, que eles deram esse apoio? Me diz aí, será que não é porque eles têm o rabo preso? O que você acha? Veja como está aparelhado, como o PT ainda não saiu do poder, é impressionante. Ok, olha só, o sigilo, tudo bem. Preservar a integridade do cidadão ou de qualquer pessoa que tenha uma conta suspeita, preservar esse sigilo, essa integridade, tudo bem. Mas ninguém pode ficar sabendo que sua conta suspeita está sendo investigada, eu concordo. Principalmente por poder ser uma conta honesta. Se assim provado, é claro. Mas se provado ser uma conta de lavagem de dinheiro... Para tudo. Para. 2. Pastor do mal, pregando com manobras legais, preocupado com o cerco da Receita Federal, apertando a esposa do Gilmar Mendes, a Guiomar, que juntos, somente em 2016, movimentaram 17 milhões de reais. De onde? Para onde? Para onde? Tanta grana? Procedência, me explica aí, Gilmar. E fez um escândalo. Essa conta é da esposa do Gilmar? Pode ser? Mas o que acontece com os casos atípicos, como da conta da esposa do Gilmar, atípicos de movimentação de valores que levantam suspeitas de lavagem de dinheiro? O que acontece? Então não pode ser investigado? Por quê? Será que isso é o fim da Lava Jato? Responde aí. Ele torce, ele espreme, ele força, achata, bate até virar legal, até virar lei. As falácias acompanhadas pela forte e convincente retórica do Gilmar. Já em 2017, o Gilmar Mendes, preocupado com suas ligações suspicazes, sempre subindo ao palco e assentando um terreno em preparação e através de suas pregações legais, usando leis manobradas para se ocultar,
para se ocultar, para se esconder, para esconder os seus delitos e de seus comparsas em façanhas ilegais e imorais. Dizia ele na revista, acessem lá, valor.com.br, está lá a entrevista dele, que as investigações da Lava Jato se expandiram além do limite. Além do limite. Que limite, Gilmar? Que limite? Vou explicar logo mais. E ainda afirmou que o objetivo é colocar medo nas pessoas, desacreditá-las. Que a Operação Lava Jato, que as investigações da Receita Federal, do COAF, é para amedrontar as pessoas e desacreditá-las. Veja só a retórica dele, como é poderosa, entendeu? Aí as investigações devem ser questionadas, ele acrescenta. Como cria o medo, então as investigações devem ser questionadas. Esse cara não é bobo, entendeu? Ele é muito esperto, ele usa uma retórica que convence as pessoas. Afirmou ainda o seguinte, olha só a preocupação dele. Precisamos de limites, não podemos despencar para o modelo do Estado policial de investigação, feitas na calada da noite, arranjos, ações controladas, que têm como alvo qualquer autoridade ou até mesmo o próprio presidente da República, que na época era o Temer, alvo de investigação, e que nós já sabemos que é corrupto. Ele estava protegendo o Temer. Por quê? Proteger o Temer é proteger a si mesmo. Ora, todos nós sabemos que a COAF e os procuradores esbarraram não, acertaram em cheio nele, no Gilmar, na esposa, no Temer. Mas o STF protege. E vocês lembram o escândalo que o Gilmar Mendes fez com essa questão aí da Receita Federal? O sonho que nós temos que ajudá-lo a alcançar. Vamos assistir a esse vídeo do Deltan Dallagnol com paciência. Imagine se 200 especialistas se reunissem para produzir o maior pacote anticorrupção do mundo. 70 propostas de lei que atacasse a corrupção em 12 frentes diferentes. Imagine se esse pacote melhorasse a seleção dos ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Contas. Imagine se esse pacote reduzisse o foro privilegiado de 55 mil pessoas para apenas 16 pessoas. Se esse pacote aumentasse a pena de corrupção, agilizasse processos, criasse uma punição para partidos políticos que se envolvem com a corrupção, inserisse o tema anticorrupção nas escolas, se esse pacote fizesse com que a lei da ficha limpa se aplicasse para todos os cargos públicos e não mais apenas para políticos. Imagine se esse pacote contribuísse ainda para desburocratizar o país, exigisse transparência de partidos políticos no gasto de recursos que recebem dos cofres públicos, exigisse programas de integridade para as empresas que têm os maiores contratos públicos e ainda por cima criasse instrumentos para a recuperação do dinheiro desviado. Ah, Deltan, isso é sonhar muito. Não, não é. Esse pacote existe e ele é brasileiro. Agora nós precisamos trabalhar juntos para que ele se torne lei. Gedel Vieira Lima, o ministro dos 51 milhões lá no apartamento, lembra dele? El País, dinheiro encontrado em malas no bunker, soma 51 milhões de reais. A Polícia Federal demorou até a meia-noite para contabilizar o dinheiro que lotou o apartamento. E com um sítiozinho lá do Lula, vai em Primavera do Leste, a Fazenda Fortaleza do Lula, uma outra que eu não estou lembrado o nome do Lula, e tem 3 que é da Dilma. Eu tenho no meu sistema até os telefones, o endereço, o quilômetro, a fração do quilômetro e a rodovia, que as fazendas da Dilma, que está no nome da Paulinha, da filha dela, de dois laranjas e de um sobrinho dela, cujo nome eu não sei. No sul do Pará, eu acho que uns 2% do território do Pará está no nome do Lula, daquele Dantas, que era dono da Brasil Telecom, mesmo sendo minoritário, ele que administrava, aquele polêmico, ladrão, e do Lulinha. Morning Show. Edgar, da situação. verdade e mentira estão em lados opostos. Certo e errado Então, estão em polos opostos. É que você coloca como mentira o que tá saindo. Mas é mentira. Não, eu É mentira que ele negociou. Eu coloco como dúvida. Sim. Eu coloco como dúvida, porque se Mas eu analisei e falei, isso é mentira. Mas você analisou o quê? Os diálogos, os chats? Eu li tudo. Então- eu li tudo, li a lei e falei, ó, o que Então- essa matéria tá falando é uma Então, mentira deslavada. Tudo que saiu no site Intercept, você acha que tá tudo certo. Tá tudo bem a conduta. Se aquilo lá é realmente o que aconteceu, tá tudo certo, não tem problema Sim, nenhum. eu tô argumentando nesse sentido há muito tempo. Então beleza, tá muito claro. Deixa eu falar com o Zé Maria Trindade em Brasília, filho aí, que denota totalmente o nepotismo e tal. Eu queria muito lembrar
o Edgardo Piccoli, que acusa o Bolsonaro de nepotismo. De desapontar os eleitores, os milhões de eleitores que votaram nele, gente. Edgar, Elegeram quantos ele votos para um foram? cargo. Acho que 1 milhão e 800. Dos mais votados, né? Acho que foi o mais votado da história. Eu gostaria muito de lembrar ao Edgar que os filhos do Bolsonaro foram votados e não colocados. Realmente o Caio tem muita fibra, viu? Por aguentar esses 3 contra 1. Até que o Vini tá meio ali neutral e é abafado pelo Edgar. O Edgar tenta dar uma voz de neutralidade, como se ele fosse a voz da neutralidade. Neutralidade é uma pinóia do Edgar. Tome vergonha. Edgar e Fefito, façam como o Caio. Assumam suas tendências políticas. Assim como o Caio assume. O Caio diz, eu sou de direita, sou conservador. Assumam também que vocês são de esquerda progressiva, acabou a história. E parem de ficar ludibriando o público. Cuidem bem desse rapaz, pois o dia que ele sair, cai o Morning Show, mano. Cai o Morning Show. Zangão Blues.